como transpor nossas teorias psicológicas para nossa prática quando a gente está dentro do consultório. Quem aí já ficou se sentindo, assim, confusa, né? Quando chega uma demanda, né? Qualquer, um transtorno, uma pessoa que fala que tem um diagnóstico tal de transtorno mental, ou você começa a fazer uma hipótese ali que essa pessoa pode ter um transtorno tal, e você começa a buscar livros, buscar coisas na internet, conteúdos, né? Conteúdos às vezes no YouTube, ou seja, sobre esse transtorno. E aí você começa a procurar a teoria. E aí você começa a buscar, estuda. Ou você começa a buscar vários cursos, curso de TDAH, curso de autismo, curso de borderline, curso disso, curso daquilo, curso... Quem é que nunca fez isso? Acredito que todo mundo sai procurando a teoria, só que você está dentro do seu consultório precisando trabalhar na prática. E aí começa a dificuldade, né? Aí começa você não saber o que você está colhendo, você não saber como organizar esse tratamento, você não saber... desenvolver um tratamento com o seu paciente, entrar num processo de psicoterapia que não anda, né, não desenvolve. Ou seja, quem aí nunca passou por isso? Ah, gente, antes de a gente começar a live aqui, eu queria só avisar que a gente está fazendo algo muito diferente, algo especial esse mês. A gente nunca fez a nossa Black Friday, tá? A gente entrou na onda da Black Friday, só que olha só, é um dia só. É um dia só de Black Friday. Quem tiver interessada, gente, eu vou falar um pouco mais sobre o que vai ter, tá? Quem quer fazer parte do nosso curso, esse é o momento, esse é o melhor momento, tá? Porque a gente vai fazer algo realmente surpreendente, tá? Para quem quer entrar agora também nessas turmas. A gente tem bônus novos que são incríveis. Quem quiser, gente, olha, já pode colocar, se inscrever, que tá interessado, né? E no dia 24 vocês vão saber tudo que vocês vão receber nessa Black Friday, tá? Então tá aqui um link na bio pra quem quiser, tá? Depois, quem quiser fazer perguntas, saber um pouco lá, tá? Sobre a prática clínica do psicólogo, tá? Clínico. Então vai lá. Então, gente, vamos começar aqui pensando logicamente. Então a gente já começou, a gente já iniciou a live pensando, né, sobre essas dificuldades que a gente tem. Chega um paciente, a gente já começa a procurar tudo sobre a demanda, né? Então a gente tem que entender que sim, claro que as teorias são importantes, mas a gente tem muitas teorias e a gente tem que saber onde alocar elas. Uma das maiores confusões que tem, eu sempre repito isso, que causa essa confusão de teoria e prática, tem a ver com os serviços que a gente presta. A gente muitas vezes sai da faculdade achando que a gente só presta o serviço de psicoterapia, né? Então esse já é o primeiro que eu falo sempre, tá até manjado de tanto que eu falo. Mas, né, vou repetir sempre, porque tem sempre gente nova entrando aqui. Então, essas pessoas também têm que entender a nossa prática clínica. Então, primeiro ponto, para simplificar a gente. Para eu aplicar a teoria prática, o primeiro ponto eu tenho que saber qual intervenção que eu vou fazer. Porque dependendo da intervenção, eu vou buscar a teoria certa para aquela intervenção. Vamos aos exemplos, tá? Eu quero que vocês gravem isso primeiro. Para eu aplicar, para eu transpor as minhas teorias diversas que eu tenho na psicologia para a prática, eu primeiro preciso saber qual intervenção eu vou aplicar. Então tá, vamos aos exemplos. Vamos pensar aqui que eu vou fazer uma avaliação. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente vai saber, por exemplo, quem é que eu vou avaliar nesse momento, né? Aí eu vou avaliar uma criança. Então, olha só que interessante. Para eu saber qual teoria eu vou buscar, eu tenho que saber o que eu vou fazer clinicamente ali, intervir. O que eu vou intervir, né? Onde eu vou intervir, com quem eu vou intervir. Se eu vou intervir, por exemplo, com uma criança, vou usar um instrumento aí, anamnese, com uma criança, então eu tenho que buscar teorias, né, relevantes com relação à criança, porque eu vou ter que ouvir a criança. Agora, eu vou ter que buscar primeiro, né? A pessoa, ai meu Deus, vou correr, vou começar a estudar. Primeiro você vai ouvir. Primeiro você tem que saber aplicar essa intervenção. Por isso que o nosso curso ensina como aplicar a intervenção. Que tipo de pergunta fazer, como fazer, para quem fazer, quando fazer, né? Por isso que a gente ensina isso. Por quê? Tudo que eu colher agora sim, agora eu vou avaliar teoricamente. Porque a gente tem uma tendência de ouvir a historinha ali, né? Ah, meu filho tá mal criado, a gente ouve essa historinha. Não, a gente tem que ouvir o que ele quis
quis dizer com aquilo teoricamente, dentro das nossas teorias. Então a gente não ouve essa historinha. Essa historinha a gente vai colhendo, mas a gente tem que começar a perceber, teoricamente, o que ele quis dizer com isso. Quando uma mãe fala que o filho tá mal criado, eu tenho que entender que a mãe enxerga assim. Por que essa mãe enxerga esse filho assim? Ou o que essa mãe tá fazendo ou não fez para que esse filho fosse assim? Entende? Que a gente começa a perceber por quê? Nas nossas teorias, a criança está em desenvolvimento. Ele aprende a partir do ambiente, tudo isso faz parte das nossas teorias. Então eu preciso ouvir a partir daí, das minhas teorias, né? Então você entende que todas as vezes que eu quero buscar alguma teoria, primeiro eu tenho que saber como eu aplico a prática. Se eu não sei como eu aplico a prática, eu não tenho como saber que tipo de teorias eu vou buscar ali naquele momento. E isso vale para tudo. Quando a gente está fazendo, por exemplo, sei lá, quem é psicanalista aqui e está fazendo uma avaliação psicanalista lá no serviço de psicoterapia, né? Quando está prestando um serviço de psicoterapia. É um outro tipo de avaliação que você vai fazer, diferente da avaliação clínica da área da saúde, né? Que nós somos da área da saúde. Assim que o paciente entra no nosso consultório, eu vou fazer uma avaliação psicológica, né? Então, a avaliação psicológica, ela vai ver, ela tem outros aspectos aí mais globais. Agora, quando eu vou fazer uma avaliação puramente dentro da minha abordagem, uma avaliação fenomenológica, uma avaliação psicanalítica, cognitiva, sistêmica, gestaltista, que é uma fenomenologista também. Ou seja, quando eu vou fazer uma dessa específica, aí eu já vou também prestar atenção em que tipo de perguntas eu vou fazer nesse momento, que tipo de intervenção eu tenho nesse momento. E aí eu vou buscar também. Aí faz de conta que eu percebo ali, faz de conta que peguei uma abordagem aqui qualquer. Eu sou da psicanálise. Aí eu comecei a avaliar e comecei a perceber uma estrutura clínica neurótica obsessiva. A partir de como eu busquei isso, né? Aí eu vou buscar, né, a teoria para eu estudar, para eu ter certeza desse diagnóstico, para eu... Entende que a teoria, ela, né, a gente estudou tudo, ela vem em primeiro lugar ali na faculdade, a gente estudou tudo isso na pós. Mas agora, no nosso tete a tete com o paciente ali no consultório, ela fica em segundo plano. Em primeiro plano, fica as nossas intervenções. E a partir das nossas intervenções, em como eu aplico elas, é que eu vou buscar que tipo de teoria que eu vou colocar aqui. Quando eu faço uma anamnese, uma avaliação, para eu buscar um diagnóstico, por exemplo, psicológico, e aí eu percebi dentro desse diagnóstico que também tem um transtorno mental, agora sim que eu vou buscar essas teorias, tudo para eu poder entender como é que eu vou orientar esses familiares, que eu não trabalho com a demanda, né? A demanda a gente encaminha, né? A gente encaminha para médico, para psicopedagogo, né? Ou seja, a gente vai encaminhando, né? Para neuropsicólogo, a gente vai encaminhando de acordo com a demanda e a gente vai ficando só com a nossa parte psicológica. Essa parte a gente trabalha na psicoterapia ou em outros serviços que a gente também vai trabalhar. A gente trabalha, por exemplo, em avaliação psicológica, em orientação psicológica, perdão. Então, orientação psicológica é um serviço também que a gente presta. A gente faz psicoterapia familiar, a gente une serviços, né? Então a gente faz diversos serviços, a gente faz trabalhos grupais, a gente trabalha com orientação profissional, a gente trabalha, ou seja, a gente presta outros serviços ali que a gente acha necessário, né? A gente faz aplicação de testes, caso a gente ache necessário para algum propósito. Então, a partir do serviço que eu escolher, que eu achar que é necessário nesse momento, agora sim eu vou buscar que tipo de teoria eu vou buscar para embasar esse meu serviço. Como é que eu vou embasar esse serviço a partir da minha teoria? Né? Então, se eu não entendo quais são os serviços que eu presto, fica complicado eu saber que tipo de teoria eu vou buscar. E a gente tem uma tendência em trocar as bolas quando a gente está na prática, no consultório. Então, gente, olha, vamos recapitular aqui. Eu quero saber se vocês entenderam essa questão. Primeiro ponto para a gente entender como alinhar teoria e prática é saber quais são nossas intervenções, ponto. Se eu sei quais as minhas intervenções, qual o objetivo delas, eu sei que tipo de teoria eu vou buscar para basear ela.
Só dessa forma eu vou conseguir atrelar a teoria à prática. Se eu não conheço a minha prática, se eu não conheço as minhas intervenções, como que eu atuo na prática, eu não sei nem que tipo de teoria eu vou usar ali para embasar ela. Entende? Que eu ficar estudando teorias aleatoriamente só vai fazer com que eu fique uma pessoa que tem um conhecimento teórico. Isso qualquer pessoa pode fazer. Até pessoa que não é psicólogo pode fazer. Aí eu dou exemplo de várias pessoas. A minha filha mesmo, ela estuda teoricamente muito sobre psicologia. E ela não é psicóloga, ela é de outra área. Né? Então ela não trabalha com psicologia, mas ela se interessa, né, por desenvolvimento humano, pelo seu próprio desenvolvimento. Só que ela não trabalha, ela não sabe como alinhar teoria e prática porque ela não é psicóloga. Então só quem sabe é o profissional, por isso que a gente faz uma faculdade, né? A gente não sai tão afiado nessa prática porque não foi ensinado como fazer essa ligação, né? Mas aí você que está interessado em saber sobre isso, quais são todas as nossas intervenções para eu poder fazer essa ligação, saber quais são, para eu poder buscar a teoria correta para essa intervenção, né, para eu não ficar assim, colhendo milhões de teorias, de livros de conhecimento teórico em um momento só, que seria impossível isso, então eu tenho que otimizar o meu trabalho. Quem se interessa em saber, aproveita, quem não está no curso ainda, claro, né, aproveita esse mês, dia 24, guarda na sua agenda essa data, gente, dia 24. É uma promoção relâmpago, inacreditável que a gente vai fazer, tipo, deu a louca... Deu a louca no dono aí, né? Deu a louca na Rosileia. Vamos fazer uma promoção muito incrível mesmo, para que a gente possa aproveitar aí essa Black Friday. A gente está fazendo um teste para ver se dá certo e a gente pode ajudar mais pessoas, mais psicólogos a ter essa segurança na nossa prática, né? Então, anota aí na sua agenda, dia 24, tá? Vai ter uma aula ao vivo nesse dia, inclusive, que a gente vai mostrar tudo como a gente trabalha e vai mostrar para você o passo a passo desse trabalho clínico para que você tenha segurança, e vamos falar tudo sobre a Black Friday, tudo que você vai ganhar ali. Então, é 24 horas. Pegou, quem não pegou, não pega mais, tá? Então, gente, olha, espero ter ajudado vocês a entenderem clinicamente a utilidade da nossa teoria para nós que somos profissionais, né? E a gente se utilizar na nossa prática, que eu tenho que conhecer as minhas intervenções. Mas, ó, beijo, gente. Tchau, tchau, gente.